Amém. Esther capítulo 3 diz: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandato do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Aqui nós temos uma história. Esse Amã pertence a um reino onde Israel está ali cativo. Israel está ali dominado. E tem Mardoqueu. Mardoqueu é quem? Mardoqueu é um judeu que está também cativo com os de Israel. Assuero é o rei. E ele fez o que com Amã? Engrandeceu Amã. No que ele engrandeceu Amã, dando a ele uma posição de destaque dentro do seu reino, ele ordenou que todo mundo, quando visse passar Amã, que o reverenciasse. Tipo assim, vamos imaginar, lá vem Amã passando, tira o chapéu, ou se inclina. Havia essa reverência para com Amã, e Amã se sentia o tal. Alguma semelhança com os dias de hoje? É mera coincidência. Então, mas tem um homem que declarou: não, eu não faço isso. Por quê? Porque eu sou judeu. Isso aí ferveu a nação. E esse Amã procura exterminar não só Mardoqueu, mas também exterminar todos os judeus. Porque ele, como o homem tinha dito, eu sou judeu e não me inclino e não reverencio a homens, então ele quis logo exterminar todo mundo. Como se dizia nos dias de hoje, cortar o mal pela raiz, acabar com tudo. E aí começa a briga. E dia a dia, lá vem Amã, todo mundo curvado. Quando ele vai passando perto de Mardoqueu, lá está Mardoqueu. Lá vem Amã, aí lá até as crianças se curvavam, todo mundo. Amã no seu cavalo branco, Amã com as suas vestes reais, Amã com tudo. E aí quando ele passa, lá está Mardoqueu. Claro que Mardoqueu era bem mais alto, bem mais forte do que eu, né? Bem mais corado. Mas, irmão, pelo menos uma coisa eu tenho de Mardoqueu: a coragem. Isso eu tenho. Deus teve misericórdia de mim, não me deu um porte físico que nem o de Mardoqueu, mas teve misericórdia de mim, até aqui me tem ajudado o Senhor. Até aqui, se amanhã eu tiver que me curvar alguém, meu irmão, eu quero morrer hoje, porque até aqui não me curvei a ninguém. Até aqui, para mim, Jesus Cristo é Senhor, é soberano, e regra de fé e prática eu só conheço uma que se chama Bíblia. Dou em quem doer. Até aqui a realidade é essa. Se eu tiver que cair, é de amanhã para frente, porque até aqui eu estou de pé. Então, essa situação terrível. Agora observa bem o texto, que no verso 2, no verso 1 ainda, na metade, diz que e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que eram com ele.
E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Como que esse Amã chegou ao poder? Como que ele chegou ao poder? Era um puxa-saco? Não, isso a gente já sabe. Não, vamos pular para outra. Vamos imaginar como é que esse camarada chegou ao poder. Porque o que a gente vê aí é isso, né, irmão? É a gíria, o puxa-saco. O puxa-saco. O camarada, ele é indicado. No meio político tem muito isso. Tem os golpes. Olha, você já fica como meu suplente, que eu vou renunciar mesmo, porque eu já estou de vista no outro cargo, aí você entra, então a gente faz aquele complô. Isso aí é o lixo da política. E tem a indicação. Você sabe que quando um governador é eleito, ele tem direito a escolher um para o assessorar direto. Um que não precisa saber ler nem escrever, não precisa ter canudo de faculdade, não precisa como se prestar concurso, simplesmente o camarada foi eleito governador, ele escolhe quem ele quiser para um cargo, ganhando muito bem, tendo até imunidade, nem a polícia pode encostar a mão no cara. É semelhante ao que aconteceu aqui com Amã. O rei, sou o rei, tá, determinei e acabou. Outro lado que existe, por exemplo, nos nossos dias, como é que as pessoas chegam ao poder? Meu irmão, é uma vergonha. O país que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, ele é uma vergonha. Em Israel, jovens não chegavam ao poder. Sabia disso? Vou te explicar. José subiu ao Egito com quantos anos? 34 anos, depois de todas aquelas experiências e temor a Deus que nós sabemos. Davi, meu irmão, até ele chegar no poder, passaram-se anos, eu não me recordo agora, mas com 33 anos, parece, que Davi foi aclamado rei, esteve rei em Jerusalém, com 33 anos. Depois de todo aquele histórico, ou seja, de toda experiência de vida, José foi governador, depois de toda aquela experiência de vida, Deus o pôs para governar. Davi foi rei, não porque prestou concurso, não porque foi eleito, foi posto por Deus, por quê? Porque passou pelos desertos, por experiência de vida. Davi passou por desertos tão profundos, que ele chega a dizer, em lágrimas faço nadar a minha cama. Teve experiências profundas com Deus. Foi ele que escreveu: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Foi Davi que escreveu: ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Era um homem de experiência. Deus o pôs no poder. Davi não prestou um concursinho público. Hoje, Brasil, país democrático e outros por aí, não passam de lixo. Você vê verdadeiros moleques puxar carteira de delegado. Moleques, sabe o que é moleque? Moleque puxar carteira de juiz. Por quê? Confeccionado por faculdade, mas nunca passaram por aqui, ó. Por esta palavra. Portanto, não são nada. Dou em quem doer. Não são, e eu não me curvo a eles, eu não devo nada a eles. Quem deve a eles é o meu Deus, mas eu não devo nada ao Deus deles. Então, meu irmão, o que vemos hoje? Quer virar um juiz? Tem dinheiro para estudar? Tem dinheiro para estudar? Entra na faculdade, você vai virar juiz. O que mais você quer virar? Qualquer coisa que você quer virar, a faculdade te faz. Mas no reino que nós pertencemos, não tem faculdade. A faculdade é nos pés de Jesus, com lágrimas. Essa é a diferença do reino que nós pertencemos. Não adianta você prestar concurso. Não adianta ter canudo, por isso que eu digo, nas denominações por aí, Batista, Assembleia, o camarada faz um seminário e é consagrado a pastor. E eu digo, só se for pastor de Satanás, que nesse reino não tem isso. Tem que deixar couro na estrada, tem que pisar sobre pedras, tem que saber o que é espinho atravessar a alma.
nesse reino que nós pertencemos, as coisas só acontecem com experiência, contemplando Deus face a face. Mas aí no mundo que jaz no maligno, é um bando de moleque para tudo que é canto. E agora a vergonha está mais acentuada do que nunca, né? É delegada para tudo que é canto. Meu irmão, aí você entra na delegacia, você só vê problemas. Eu estive lá dentro, eu posso falar. Só vê problemas dentro das delegacias. Não estou falando problema comigo, não. Problemas lá, que naquele flash eu fiquei sabendo é de coisas. Um monte de problema. Por quê? Sou delegada. Cadê a experiência de vida? Não tem. Patricinha. Não tem experiência de vida e é delegada. Ocupam cargos que qualquer um de nós, com a experiência de vida que tem, faríamos muito melhor. Rasgaria a Constituição e julgaria com a experiência de vida. Experiência de vida vale mais do que qualquer carta escrita, meu irmão. Quem tem experiência de vida sabe respeitar o seu próximo, sabe ver os direitos do seu semelhante. Quem tem experiência de vida julga as coisas com retidão. Mas quem foi confeccionado por faculdade, livrinho, um homem escreve um livro, o outro vai lá, estuda naquele livro, depois sai com um canudo e pensa que é alguma coisa. Ah, vai tomar vergonha, meu irmão. Não é assim que acontece? O que é que se estuda nas faculdades? Livros escritos por outros homens. Verdadeira faculdade aqui, ó. Um livro confeccionado e selado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso aqui sim. Quem passar por esse livro e Jesus bater aprovado do outro lado, esse sim tem valor. Esse pode ser alguma coisa. Agora, quem não passou por esse livro, os outros, meu irmão, não vão sobreviver. A Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, essas não vão passar. Então, foi por isso que o delegado ficou louco comigo, ficou louco. Eu glorifico a Jesus, porque como ele prometeu, assim ele tem feito na minha vida. A ordem dele é dar testemunho e não se calar. E eu não me calo. Só fico calado enquanto... Meu irmão, antes de eu abrir a boca, primeiro eu ouvi muita ofensa. Eu dizia assim, Jesus, me dá a tua palavra. E estão me metralhando. Jesus, me dá a tua palavra. E estão me metralhando. Quando Jesus disse assim, toma a minha palavra, eu falei, obrigado, Jesus. Primeiro eu agradeci, depois eu deslanchei, eu assassinei. Quando Deus dá a sua palavra, meu irmão, é uma espada de 2 gumes que penetra na alma, no espírito, no cérebro, no coração, ninguém escapa. Então, meu irmão, não confunda alguém formado com experiência de vida, como os anciãos de Israel que davam conselhos à porta das suas casas, porque tinham experiência de vida. Não confunda com alguém confeccionado por faculdade. Aliás, Martinho Lutero disse algo, né? Eu temo que as faculdades se transformem em grandes portas do inferno, a menos que diligentemente procurem incutir na mente dos jovens a Escritura Sagrada. Eu pergunto, as faculdades estão incutindo na mente dos jovens a Escritura Sagrada? Não. O que estudam nas faculdades? Valdez. Sabe quem foi Valdez? Um filósofo que provou, olha só. Valdez foi um filósofo que provou a inexistência de Deus. Isso é estudado nas faculdades. Valdez, essa hora, não está no colo do diabo, porque o diabo ainda não está no inferno. Nas faculdades hoje se estuda toda a filosofia de Hitler. Se estuda tudo do marxismo. Ah, já foi aprovado, tá? Luiz Inácio Lula da Silva já assinou um acordo com o Vaticano. Os seus filhos, brevemente, estarão tendo aula de catolicismo dentro da escola. O fogo vai pegar. O fogo vai pegar. Se tem crente nessa nação, remido e lavado pelo sangue de Cristo, o fogo vai pegar.
Vai pegar. Vai pegar feio. Nós vamos mostrar que os nossos filhos não são propriedade do Estado. Vou mostrar que os nossos filhos não foram gerados para ser instrumento do diabo. Nós vamos provar isso. E é por isso que eu disse, sabe aqueles 7.000? Estão escondidos para a hora certa. E uma coisa o Espírito Santo tem testificado para mim. Os 7.000 estão escondidos mesmo. No estalar de olhos eles vêm. Eu tenho me alegrado porque o meu Senhor Jesus tem falado comigo. Então, meu irmão, quem é Amã? Amã é um cara que pensa que é alguma coisa. Porque um outro cara que tem um exército guardando ele, dominava as armas, disse, olha, agora vai ser, eu quero que todo mundo se curve diante dele. Mas aqui, você vai ver que sucedeu, pois que, dizendo-lhe, no verso 4, isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Judeu, o que é judeu? O judeu é aquele que conhecia o Pentateuco, o livro da lei, a Torá, as leis dadas por Moisés. Judeu era aquele que sabia que soberano é Deus. Judeu é aquele que sabe que existe um inferno e existe um céu. Judeu é aquele que sabe que se curvar diante de homem, vai para o inferno. Judeu é aquele que sabe que os nossos joelhos e nossas frontes se curvam e dobram somente diante do Todo-Poderoso. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, somos coroa da criação. Não nos curvamos perante homens, nem perante lei alguma, a não ser essa que se chama Bíblia, a palavra de Deus, doe quem doer. Mardoqueu está lá de pé, e lá vem Amã com a sua carreata, ou a sua cavalaria, né? E Mardoqueu está lá, por quê? Sou judeu. Ah, mas qual o problema de ser judeu? Ah, o problema é o seguinte, vamos traduzir. Qual o problema de ser cristão? O problema de ser cristão é que eu sigo a lei de Cristo. Mas e a lei do país? Qual país? Do que eu pertenço? Ou do que pertencem por aí? Há 23 anos que eu leio Bíblia. Há 23 anos que eu leio Bíblia. Eu não ia nadar para agora morrer na praia, irmão. Sabe aquela frase daquele hino que nós temos ela há muito tempo? Eu tenho usado ela, até hoje eu estava orando e usei ela ainda. Que não passe de nós o teu espírito. E tudo que foi dito a nós, venha a se cumprir. Não vai ser agora que eu ia fraquejar, meu irmão. Seja pela morte, seja pela vida. Mas na minha vida, Jesus vai ser glorificado. Cada um dá conta de si, e eu vou dar conta de mim. Eu já determinei que os meus joelhos não se dobram diante de ninguém, nem de homens, nem de leis. Eu só reconheço uma lei e se chama Bíblia. A lei que os homens fazem, tenha lá os seus valores para os bandidos marginais. Eu não sou bandido nem marginal. Eu sou sacerdote do Altíssimo. Só quem pode me julgar é o Altíssimo. E eles vão ver. Assim vão. Então, meu irmão, dando ouvidos, fizeram saber a Amã para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentariam. Meu irmão, o que você tem falado por aí? O que você tem proclamado por aí? O que você tem dito? Não, Jesus é Senhor absoluto. É mesmo? Vão te levar diante de alguém para ver se as suas palavras vão se sustentar. Não, a Bíblia está acima de todos os livros, está mesmo? Você vai ter que dar esse testemunho diante de alguém. E Jesus falou, olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu e diante dos seus santos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos.
Então, meu irmão, está preparado um momento em que Deus vai permitir, olha aí, ó, Deus vai permitir que os inimigos armem uma cilada e te coloquem lá diante deles, para ver se as suas palavras vão se sustentar. Sabe quem julgou Estevão e o condenou à morte? Foi Jesus Cristo, que o julgou e disse: ele é digno da coroa dos mártires, apedrejem-no até a morte. Sabe quem condenou Pedro a ser crucificado de cabeça para baixo? Foi Jesus Cristo, que disse: ele é digno da coroa do martírio, crucifiquem-no de cabeça para baixo. Sabe quem condenou João Batista a ser decapitado? Jesus Cristo. Ele é digno da coroa dos mártires, matem-no. Dá para você entender que quem julga todas as coisas é Jesus Cristo. É Ele que determina tudo. Enquanto os homens estão dizendo assim: vamos matá-lo, Jesus está dizendo assim: é isso aí que eu quero, faz, meus escravos. Porque eu tenho uma coroa aqui para ele, que só se ele passar por isso, ele pode meter a mão nela. Então, fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentariam. Você está ciente, meu irmão, de que vai chegar um momento que aquilo que você tem proclamado, Jesus é Senhor, Ele é El Elyon, o Deus Altíssimo. Jesus está dizendo assim: Ele disse que eu sou El Elyon. Anota aí no livro. Ô, Gabriel, anota aí no livro. Aí daqui a pouco vem você: meu Deus é o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Gabriel, anota essa também. Aí lá vem você: o meu Deus é soberano. Gabriel, ele falou que eu sou soberano, anota aí. Que Deus tremendo, meu irmão. Esse Deus é maravilhoso. Todos nós, irmãos, estamos no deserto, todos nós estamos na prova. Eu não sou melhor que você não, eu sou provado aqui, você é provado aí. Cada um a seu tempo, a sua maneira. Aí daqui a pouco vem você: o meu Deus é tremendo. Gabriel, ele falou que o Deus dele é tremendo, anota aí. E Gabriel lá, só na caneta dourada. Aí daqui a pouco você diz assim: o meu Deus subjuga tudo, meu Deus tem os pés reluzentes como latão refinado na fornalha. Gabriel, anota aí. O meu Deus anda no meio dos candeeiros de ouro. O meu Deus tem as cães alvas como a neve, Ele que julga tudo, Ele é juiz soberano. Gabriel, anota a declaração dele. Vai anotando, Gabriel. O meu Deus é o legislador, o meu Deus é o rei, o meu Deus é o juiz, o meu Deus me salvará. Anota, Gabriel! Senhor, está tudo anotado, tá bom, agora deixa os homens lançar a mão dele, que eu quero ver se a palavra dele vai se sustentar. Está pensando que essa obra é brincadeira, irmão? Falou na terra, ligou no céu. A graça dele não falta, porque ele não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir. A graça dele não falta. Eu vou te confessar uma coisa, e eu não estou com ironia. Eu estou com pena de pessoas daquela delegacia onde eu passei. Eu não estou brincando, nem zombando, eu estou com pena. Eu tentei aliviar alguém de lá. Eu tentei, e tenho prova. Eu tentei aliviar alguém de lá, para não massacrar. Eu tentei. Mas pelo jeito, não aceitou o meu livramento. Vai ser massacrado. Irmão, o que você declara na terra, Deus anota no céu. Uma vez eu estava lá embaixo, conversando com alguns irmãos. Me veio isso aqui na memória agora. E eu fiz uma declaração. Eu disse assim: não, eu já determinei. Essa foi a minha declaração. Eu já determinei que eu vou com Jesus até o fim. Nada, seja o que for, nada me tira do caminho. Se eu tiver que morrer, seja lá como for, eu vou morrer com Jesus. Meu irmão,
o anjo bateu, um anjo com a caneta atrás de mim, o anjo escreveu, bateu o livro e voou. O anjo passou a caneta, bateu o livro e voou. E a revelação foi a seguinte: as tuas palavras agora estão diante dele. Você tem uma declaração? Sabe aquela declaração que você fez lá no cantinho do teu quarto, orando, quietinho, você e Jesus? Aquela declaração que Jesus se alegrou, aquela declaração gloriosa, aquela declaração maravilhosa. Jesus, tu és maravilhoso, tu és único, tu és soberano, tu és o forte, tu és o todo-poderoso. Sabe aquela declaração? Ele vai querer ela diante dos homens. Ah, Jesus, eu e tu aqui, como é bom, Jesus, tu és tremendo, tu és o forte, Jesus, tu tem todo o poder nos céus e na terra, tu pode tudo, ninguém te resiste, tu habita em luz inacessível, tu pisa e subjuga tudo. Está pensando que vai ficar na encolha? No cantinho? Não, essa declaração foi tremenda, ele vai querer ela diante dos homens. E foi o que fizeram com Amã, com Mardoqueu. Vamos falar para Amã, sempre tem um fofoqueiro, né, irmão? Claro, claro. Se na igreja tem, que dirá no reino do diabo. Foram lá para Amã, o judeuzinho lá de meia tigela, o tal do Mardoqueu, falou assim, e disse que não se curva porque é mesmo. Chama ele lá. Qual é a tua, meu? O que foi? Por que tu não se curva? Todo mundo se curva, por que você não se curva? Porque eu sou judeu. Eu sigo a lei de Moisés, dada pelo próprio Deus no Monte Sinai. Como é que é? Lei dada por Deus. As nossas leis aqui é feita por Assuero. Assuero pega o anelzinho dele lá e sela, ele que faz a lei. Que papo é esse de lei dada por Deus? Essa aqui, põe a prova para ver se não é. A Bíblia é a palavra de Deus, irmão? Você vai ter que dizer isso diante dos homens. Vai ter que dizer, irmão. Vai chegar uma hora que Jesus vai dizer assim, agora. Aí vai assim, Gabriel, o meu servo fulano de tal, chegou a hora dele. Deixa eu ver as palavras dele aí, vira esse livro para mim. Tá bom. Isso, Gabriel, valeu. Aí ele vai esperar a tua declaração lá diante dos homens. Se faltar uma vírgula, você dançou, meu irmão. Tem que falar a verdade que você aprendeu com o Espírito Santo na intimidade do seu quarto. Tem que falar. No verso 7 diz, no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Lançou a sorte, né? O que é esse lançar sorte? Essas feitiçaria toda moderna que tem por aí. Vamos verso 8. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Quer dizer, o rei disse assim, está aqui meu anel de autoridade, faz o documento que você quiser e sela lá, acabou. Extermina esse povo aí, como é que é? Eles não seguem as leis como todo mundo? Eles têm outra lei? Eles são diferentes? Não queremos ninguém diferente por aqui, extermina esse povo. Está vendo aí, irmão? E aí, você tem uma lei diferente? Você segue outra lei? Virá um decreto de extermínio contra você. Você pode dizer, glorificado seja o nome do Senhor? Porque você já conhece a história, amém?
Você já conhece a história, a Bíblia diz que não há nada novo debaixo desse céu. Então, fez-se o decreto. Se você observar, inclusive, nessa história aqui, vai haver a construção de uma forca, em que Amã manda construir uma forca para enforcar Mardoqueu, o judeu. E quem acabou na forca? O próprio Amã. Deixa os inimigos armarem as armas contra você, irmão. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Ele vira o cativeiro. Ele aponta as espadas dos inimigos contra eles mesmos. Não é isso que a Bíblia mostra? Quando os exércitos vinham contra Israel, um se degradeava, um companheiro matava o seu próximo. Quando Israel chegava na batalha, já estavam lá os corpos todos mortos. Era só recolher os despojos. Assim será conosco. Vamos só recolher os despojos e glorificar o nome do único e verdadeiro Deus, o Santo de Israel, o Senhor absoluto da igreja, que era, que é e que há de vir, e que quando pisar no Monte das Oliveiras vai tacar fogo em tudo que é lei de homem. E tem mais, eu vou ajudá-lo nessa fogueira. Então, meu irmão, Amã manda construir a forca de 50 côvados para ficar bem alta, para todo mundo ver a força dele. Aí daqui a pouco surge uma situação, Deus vira o cativeiro completamente, enquanto os inimigos estão querendo, esperando a hora de festejar o enforcamento de Mardoqueu. Daqui a pouco vem a notícia: a forca funcionou mesmo, já morreu um lá. Quem morreu lá? Amã. Está tudo certo, a forca cumpriu o seu propósito. Jesus, tem que rir, os homens acham que podem lutar contra Deus. E eu já disse para aquele deputado macumbeiro lá: quero ver se tu aguenta com o meu Jesus. Quero ver se tu aguenta com o meu Jesus. Meu Jesus é tremendo. E tem mais, irmão, eu sei o quanto ele é tremendo, e eu não posso encurtar nem diminuir uma vírgula do que eu tenho declarado. O que eu tenho declarado aqui nesse púlpito, eu declaro na frente de quem quiser, e esse julgamento está chegando ao fim, hein? O julgamento de quem? O deles. O julgamento deles. O julgamento deles está chegando ao fim. Eu não tenho ido naquele lugar como réu, eu tenho ido naquele lugar como juiz. Inocentes eles que pensam que eu entro naquele lugar como réu. E eles verão, porque a internet está aí para mostrar para eles. Se eles já não viram o suficiente, espera, tem mais 3 vídeos para serem montados. Tem mais 3 vídeos para serem montados. Vídeos horripilantes, terríveis, estarrecedores, de gente tapar os ouvidos e não conseguir ouvir até o final. É só esperar. Estava aí orando esses dias, essa semana aí atrás nessa salinha. A minha esposa teve uma visão. E ela via que nós chegávamos naquela mesma sala para o julgamento. E lá vamos nós. Quando o oficial de justiça abriu a porta, abriu com muita educação, já com certo impacto. E quando nós entrávamos à sala, de pé dentro da sala, tinha um homem, todo vestido de dourado, aguardando a nossa entrada, todo de dourado. Em cada canto da sala havia um anjo forte e poderoso. E ali nós entrávamos, porque, irmão, o melhor do show é o final. E o último a falar nesse julgamento é Jesus através de mim. O último a falar sou eu lá, o último. E acredite, irmão, vão ouvir o que nunca imaginaram. O delegado deve estar
tonto até agora, porque ele nunca imaginou que um cara fosse entrar dentro da delegacia dele e dizer na cara dele, na frente dos policiais, o que eu disse. Ninguém nunca disse para aquele delegado o que eu disse. Ele nunca ouviu dos lábios de um moleque do morro o que eu disse para ele. Quando ele me encheu muito as medidas, eu disse para ele, vem cá, delegado, o que você está pensando? Que prender um vagabundo do morro? Cheira a minha mão e vê se tem cheiro de maconha. Faz exame no meu sangue e vê se corre cocaína. Te enxerga, cara. Eu disse isso para ele. Deus é vivo. Se eu não disse isso, que eu morro aqui agora. Ele estremeceu, ficou com os olhos rebolando no meio da cara. Jesus Cristo me chamou para proclamar a soberania dele. A igreja de Jesus Cristo não é capacho do mundo e não está debaixo das obras do diabo. Ela desfaz as obras de Satanás. O que falamos aqui em quatro paredes, chegará a hora gloriosa de falarmos aos quatro cantos. Então, meu irmão, deixe os inimigos prepararem a forca, as jaulas, as suas grades, as suas ciladas, as suas espadas, os seus dardos inflamados, os seus laços de passarinheiro. Deixa eles proclamarem, prepararem tudo. Como Amã preparou lá no capítulo 5, verso 14, mas no capítulo 7, no verso 9, o rei era tão amigo de Amã, e aqui a gente vai encerrar, capítulo 7, verso 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. O rei estava furioso. Deus virou o cativeiro, o rei ficou furioso com Amã. Aí fala assim, ele fez uma forca lá. Ah, ele fez uma forca? Ah, então é dele, né? Se ele que fez, enforquem ele na forca que ele fez lá. E naquele dia, que dia foi esse? Que os judeus se vingaram dos seus inimigos? O dia que significa a libertação, qual é o dia? 13. 13 é dia de libertação. Foi o dia que Amã tinha jogado os búzios. Amã jogou os búzios e o feiticeiro disse para ele, olha, proclama o dia do extermínio dos judeus no dia 13. Mas só que dia 13 não é dia de martírio. Dia 13 é dia de libertação. Já era Deus brincando com o inimigo. Você não viu que o livro de Juízes tem 13 juízes? Nós não temos aprendido aqui que 13 é o número da libertação? Você não viu que os escravos foram libertados a 13 de maio? 13 significa libertação. E Deus, os inimigos não conhecem o código de Deus. Quando falam, os búzios dizem que é no dia 13 que tem que exterminar os judeus. Era Deus brincando com eles. O nosso Deus brinca com os nossos inimigos. Zomba deles. Por isso eu já tenho dito nesse lugar, meu irmão. Teus inimigos estão falando mal de você? Não perca tempo com eles. Deixa eles falarem. Ninguém pode te fazer mal algum. Quando você ouvir aí, tu é a bola da vez. É mesmo? Uma vez disseram isso para mim. E a vez ainda não chegou. Até agora não chegou, já tem anos. Eu sou sempre a bola da vez do meu Jesus. Ele sempre conta comigo. Então deixa os inimigos de falarem o que quer, ameaçar o que quer. Não perde tempo em dar resposta para fofoqueiro, para vagabundo. Não perde tempo, meu irmão. Não perde tempo. Não se preocupa com nada disso. Se alguém chegar a te ameaçar, mandar recado, diz, tá bom, estou ocupado, dá licença. Deixa o teu Deus responder por você. Então, Amã preparou o dia 13 para colocar os judeus tudo exterminados. No dia 13, Deus dá força aos judeus, vira o cativeiro, muda as ordens do rei, através de um novo edito,
e diz que naquele dia os judeus se vingaram dos seus inimigos. Amém? Está dado o recado. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?